Olá, você que acompanha o Amazonas Atual. Hoje estamos começando mais uma rodada de entrevistas com os candidatos às eleições gerais deste ano. Hoje vamos entrevistar ele que é candidato a deputado estadual na coligação do PR, que é o partido do deputado federal Alfredo Nascimento, o médico Cleverson Redivo, né? Cleverson, este é o primeiro cargo que você pretende ocupar politicamente, ou você já ocupou outro cargo, você já se envolveu na política de outra forma? Como que você avalia esse cenário que o Brasil, que o Amazonas passa na questão política? Bom dia, Anderson. Bom dia a todos aí dos espectadores que estão nos acompanhando aí na internet, no Amazonas Atual. Essa é uma primeira oportunidade a nível estadual da gente disputar. Nós já tivemos várias atuações políticas, desde do movimento estudantil, trabalhando na universidade, no Diretório Central dos Estudantes, no Centro Acadêmico de Medicina, dentro da Universidade Federal do Amazonas, no CONSUNE, que é o Conselho Universitário da Universidade Federal do Amazonas. E agora, com esse cenário atual da política, nossa intenção é tentar fazer diferente, realizar realmente uma mudança dentro do panorama político nacional. E Cleverson, como você fala em diferença, assim, para você, o que seria essa questão de diferença? O que seria o político novo? Muitos dizem que políticos novos são os que entram, né, nesse meio político a primeira vez. Mas, assim, na sua idealização, o que seria esse político novo, esse nome novo, essas ideias novas para o campo da política no estado do Amazonas? O que nós temos que mudar, primeiramente, é a essência. O político hoje ele vem de descendência, de famílias, de agremiações, de grupos políticos que estão enraizados no poder. Tanto é que você percebe que muitas candidaturas são frutos de grupos até familiares. E a gente quer mudar a essência, a gente quer tentar contribuir com as pessoas, com a sociedade, e não com grupos de interesses. Então hoje a classe política, a categoria política ficou muito distante do povo. Tanto é que a gente anda na rua e tem percebido diariamente essa real necessidade e vontade da população de fazer a mudança. Os candidatos que estão tentando reeleição estão tendo dificuldades enormes. Só que nós não podemos fazer o que aconteceu na Câmara Municipal. Haver uma renovação de nomes e não haver uma renovação de ideais. O problema na política nacional é esse, que nós renovamos os nomes, mas não renovamos a forma de fazer política. E a nossa intenção é essa, renovar a forma de se fazer política, atendendo aos interesses sociais e não interesses de grupos. Você que acompanha a nossa entrevista aqui no Amazonas Atual, a gente está entrevistando o médico Cleverson Redivo, ele que pretende, que concorre a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. E Cleverson, você está numa coligação que é denominada, que é chamada Coligação da Morte, não é? Porque ela que aglomera o PR, PP, PPL e Solidariedade. Nessa coligação, você disputará a vaga, né, digamos assim, com candidatos que já tem mandato, que é o caso do deputado estadual Vanderlei Dallas, né? Tem também o Dermilson Chagas, Cabo Maciel, também Sabá Reis e o deputado Belarmino Lins. São candidatos que estão nesse partido, nesta coligação. Você acredita que tem condições de conquistar uma vaga? Como vocês trabalham para eleger? Quantos candidatos a coligação pretende ou deseja ou almeja eleger? A coligação, na seriedade, trabalhando dentro da realidade, vai eleger entre 4 e 5 deputados. Então, o que nós trabalhamos para fazer? Nós trabalhamos com o ideal da população. A população vai ter que demonstrar que ela realmente quer a mudança. Ela tem 5 candidatos que estão em reeleição e tem mais de 30 candidatos que vão pela primeira vez. Então, a população que é a grande detentora desse poder de realizar ou não a mudança. Se houver a reeleição dos 5 que já estão eleitos, o que vai ficar demonstrado para a sociedade que o que eles estão fazendo ou deixando de fazer é o que a sociedade precisa, é o que a sociedade está aprovando. Nós temos propostas totalmente diferentes do que são executadas hoje na Assembleia Legislativa.
Nós não queremos emprego de deputado. Nós queremos trabalhar pela população, pela sociedade, na condição de deputado. Essa é a grande diferença. Não precisamos de emprego de deputado. Tem muita gente que corre atrás de emprego para ser deputado. Nós queremos trabalhar na condição de deputado. Quando você fala que é contra o que acontece atualmente na Assembleia, o seu discurso seria também contra o processo de reeleição dos 24 nomes que estão aí no cenário político aqui no Amazonas para a escolha do eleitor? A grande dificuldade, a reeleição, ela foi muito perniciosa para o nosso país. Porque as pessoas elas vão para a reeleição sem pensar num planejamento de Estado, num planejamento de nação. Se nós pegarmos o governador, o presidente da República, e perguntarmos para ele qual é a pretensão e qual o plano de governo para 2025, nós não vamos ouvir nada. Nem a nível de presidência isso está sendo discutido. Então a reeleição, ela tornou tudo um ciclo vicioso. As pessoas entram na eleição já pensando na reeleição. E nós pensamos diferente. Nós pensamos em trabalhar, gerar produtos, gerar conceito, para que quando chegar a reeleição, ela aconteça de forma naturalmente. A reeleição no legislativo deve ter meritocracia. No executivo, ela demonstrou que é totalmente perniciosa. Falando um pouco de proposta, Cleverson, você que é médico, né? Você seria a favor ou contra o processo de terceirização no serviço público? Então, o processo de terceirização ele tem dois viés. Primeiro, o seguinte, tem alguns segmentos que são necessários. Só que o que deve acontecer, primariamente, uma fiscalização dos contratos. Hoje, se você pegar os contratos de terceirização de auxiliares de limpeza, do pessoal que trabalhou no Joãozinho, por exemplo, eles estavam 6 meses sem receber. E o fiscal do contrato, ele deveria estar na cadeia. Ele não deveria não vou culpar o governador. O governador cuida do estado todo. Mas como é que um fiscal de contrato, funcionário da Suzano, deixa e vai autorizando pagamentos de contrato de prestação de serviço sem a devida comprovação que esses funcionários estão recebendo? Mais de 400 funcionários do Joãozinho sem receber salário por até 6 meses. E o governo totalmente ausente dessa fiscalização. Então, a terceirização, em alguns casos, é necessária. Em outros casos, não são viáveis, porque não vão propiciar o atendimento de qualidade. E aí o seguinte, por exemplo, na terceirização médica, empresas médicas, cooperativas médicas, nós devemos ter metas, nós temos que ter indicadores. Todo contrato que você faz de prestação de serviço com empresas do distrito industrial, elas apresentam necessidade de cumprimento de metas. Se você tem que fazer 200 cirurgias ortopédicas no mês, você tem que fazer 200 cirurgias ortopédicas. E o governo deve viabilizar toda a estrutura para que isso aconteça. Hoje nós temos uma fila enorme de procedimentos ortopédicos que não são realizados, gerando sequelas e incapacidades permanentes em milhares de pessoas da sociedade amazonense. E o governo precisa tomar atitude, os fiscais da Suzano precisam trabalhar e serem sérios nessa fiscalização. Cleverson, dá uma paradinha aqui só para a gente agradecer, né, a audiência dos nossos telespectadores, dos nossos que estão acompanhando as redes sociais aqui, né, a Laine Marques, que está assistindo aqui ao vivo essa transmissão, também a Luciana, o Flávio e o Carlos André. Um abraço todo especial, acompanha as nossas redes sociais aqui e essa transmissão. E quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta para você, também está aberto aqui. Mas falando ainda de terceirizados, de terceirização, né, Cleverson? Um dos maiores escândalos aqui no Amazonas foi em relação à Operação Maus Caminhos, né, que inclusive levou à prisão de médicos, de profissionais da saúde, né, do próprio governador, de secretários da saúde, né, do alto escalão. A pergunta para você é: como que você pretende trabalhar ou atuar, caso seja eleito como deputado estadual, nesse segmento? Você pretende apresentar alguma proposta para a questão da terceirização e também a questão da fiscalização? Como que você analisa essa situação dos terceirizados, dessas operações mesmo, dessas questões de irregularidades nos contratos da saúde? Primeira coisa, eu defendo concurso público.
eu sou favorável a todos os técnicos de enfermagem e enfermeiros serem contratados através de concurso público, para que eles tenham estabilidade e segurança no recebimento dos seus salários no final do mês. Outra coisa que acontece, eu tenho muita tranquilidade em falar contra tudo que aconteceu na Maus Caminhos. Primeiro porque, em 2013, nós fizemos a manifestação, naquele boom das manifestações, e nós fomos para a rua, dizendo se a saúde está ruim, a culpa é do Alecrim. E eu fui processado por calúnia, injúria e difamação, e agora, após 5 anos, eu comprovei que eu estava correto. Ele foi preso, condenado, está sendo investigado, e a saúde caiu no caos que caiu. Sempre fui imbativo na questão da universidade de criticar a forma como se faz saúde no Amazonas. O Amazonas tem um problema gravíssimo na saúde, na segurança. Sempre são os mesmos autores comandando a saúde pública e comandando a segurança pública. Se você tiver uma noção, se você pegar nos 20 anos, ou é Deodato ou era o Wilson Alecrim. Ou era o Wilson Alecrim ou era Deodato. É impossível você mudar o sabor de um bolo usando a mesma receita e os mesmos ingredientes. Então, acho muito difícil a gente mudar a saúde e a segurança pública usando os mesmos autores e as mesmas fórmulas. Nós precisamos inovar. A sociedade inovou. A tecnologia antigamente que dominava era a televisão, hoje é a internet. E tudo precisa evoluir dessa forma. Cleverson, falando em questões de serviços públicos, né? Nesse período, você comentou sobre o período da Maus Caminhos, né? Nesse período de tempo, você atuava como servidor público, um servidor terceirizado? Como era a tua atuação direto nesse processo da saúde aqui no estado do Amazonas? Então, eu sempre fui concursado público. Eu tenho um concurso público da Universidade Federal do Amazonas, sou professor da Universidade Federal do Amazonas e sou concursado público da Polícia Civil como médico legista. Eu acredito que a meritocracia é o essencial. A terceirização por acordos, por licitações, ela deixa margem para dúbias interpretações. A criação das organizações sociais em saúde, que começou por São Paulo, teve sua evolução no Rio Grande do Sul, foi trazida aqui pelo ex-secretário Wilson Alecrim, que sempre quis implantar esse método, esse processo no Amazonas desde 2008. E foi comprovado através das investigações da Polícia Federal que era um método pernicioso para o Estado. É diferente você falar em saúde pública no sul do país e falar em saúde pública no estado do Amazonas. Se você pegar, por exemplo, todos os pacientes renais crônicos só fazem hemodiálise em Manaus. Você não sabe o transtorno que esses pacientes sofrem. O cara mora em Tabatinga, tem problema renal crônico, veio fazer hemodiálise em Manaus. Ele larga a vida dele toda, tudo que ele tem. Se ele tiver um sítio, uma taberna, um mercadinho, ele larga tudo e vem morar em Manaus. Sem suporte do Estado, poucas prefeituras dão suporte. Isso acaba complicando a vida, desestruturando a família. Falando nesse segmento ainda de serviço público, né? Você estava presente em duas áreas, né? Na questão da saúde do Estado e também você é servidor público da Polícia Civil, não é? 2 segmentos que foram bastante bombardeados nesse período de tempo, nos últimos governos, digamos assim. Na Polícia Civil, como perito, teve a questão dos reajustes salariais, né? E lá na saúde você encontrava essa dificuldade em relação às irregularidades das gestões, né? Como que você saiu desse momento de servidor público e veio para a questão de querer concorrer um cargo na Assembleia Legislativa? O que ele fez trazer esse pensamento de entrar para o serviço de representatividade no Parlamento Estadual? A nossa capacidade de conquistar a melhoria para a categoria. Quando nós entramos na Polícia Civil, nosso salário era 60% do salário de um delegado. Em 2011 isso. Em 2014 nós conseguimos a autonomia administrativa
da Polícia Técnico-Científica, através de lutas sindicais, da nossa Associação dos Peritos, onde toda a categoria se envolveu e conseguimos alterar a Constituição do Estado através da PEC 02. Essa PEC conseguiu trazer uma vantagem para os peritos. Precisa ser aprimorada, precisa ser regulamentada. E agora, no ano de 2018, com o apoio do governador e do então secretário Bosco Saraiva, nós conseguimos concretizar um sonho da perícia, que era equiparar o salário ao salário dos delegados. Então, hoje nós temos uma categoria de 180 peritos aproximadamente, que ganham a mesma remuneração dos delegados, justamente da mesma forma que é na Polícia Federal. E na área da saúde, que eu atuo mais como professor da universidade, com vínculo federal e não com um vínculo estadual pela Suzam, o que eu acredito que a Suzam pode melhorar muito desde que tenha representantes na Assembleia Legislativa que pensem na saúde do povo. Então, os trabalhadores da saúde podem ter conquistas significativas, desde que tenham representantes verdadeiros. Por isso, a gente se propôs a entrar na Assembleia Legislativa e defender isso. Se você pegar, por exemplo, hoje na Suzam, 50% do orçamento, nós temos em torno de 20 mil servidores, não sei o número preciso, mas em torno de 20 mil servidores que são concursados. Quase o mesmo valor pago aos concursados é gasto com empresas terceirizadas para um efetivo menor que 50% do que os concursados. Então, aquela balela, aquele discurso de dizer que servidor público falta muito, não corresponde. Então, se nós tivéssemos 2 servidores concursados, custariam o mesmo de um servidor terceirizado. Então, muita coisa tem que mudar na saúde pública e para isso vocês precisam de um representante que realmente faça a mudança e lute por vocês. Eu não vou fazer acordo com o governo de forma nenhuma para prejudicar a classe do pessoal da saúde. Inclusive, como você adiantou aí, Cleverson, iria perguntar também de você essa questão, né? O PR faz coligação hoje com o atual governador Amazoniano Mendes. Caso você seja eleito, você pretende ser da base do governador, assim como você pretende atuar na Assembleia Legislativa relacionado a essa questão da coligação, ao partido que você representa hoje, ao presidente do seu partido também, que tem uma ideia, né, ligada ao atual governador. Como que você pretende atuar? Você vai ser da base, vai defender o atual governo? Como será, assim, sua representatividade? O PR tem um posicionamento muito claro. O senador Alfredo Nascimento, deputado federal atualmente, ele tem um posicionamento e juntamente com o Marcelo Ramos vão atuar em Brasília. Na esfera estadual eu já deixei bem claro que a minha posição é uma posição independente. Até para que eu possa ajudar o governador, seja ele qual for. Hoje, infelizmente, nós temos 2 segmentos na Assembleia Legislativa. O segmento daqueles apaniguados pelo governo, que tem cargos no governo e favores no governo, que não criticam e não ajudam o governo a melhorar em suas falhas. E nós temos também no governo aquelas pessoas que fazem oposição por oposição sem ter motivação, só para atacar o governador. Então, nossa posição é independente. Nós temos uma frase que nós usamos que é o seguinte: mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se ele estiver fazendo bem, a gente ajuda. Se ele estiver fazendo mal, a gente é oposição. Não é questão de escolher lado, a questão é não ficar em cima do muro. Você tem que ter um posicionamento na Assembleia e eu não vou representar interesse de grupos, não vou ser corporativista. Eu vou defender o bem-estar da sociedade. Entendam isso como nossa base principal no desenvolvimento da campanha. Cleverson, voltando um pouco aqui para as pessoas que estão acompanhando nossas lives, né? Tem uma pergunta aqui do André. O André disse que você, como morador do Japim, né, o que você pensa fazer pelo bairro, expandir para os demais bairros? O que a gente tem assim de idealização quando se fala em questão de morador de determinado bairro, quando ele entra para a política, a primeira coisa que ele faz é se mudar do bairro, não é? Em relação a isso, essa pergunta do André, assim, o que você pretende fazer em relação ao bairro Japim, que é o local onde você reside atualmente?
Então, além de um abraço carinhoso a toda a população do bairro do Japim, Japim 1, Japim 2, Japinlândia, todas as pessoas que entendam o seguinte: eu tenho visitado as casas dos moradores do Japim e tenho dito o seguinte: se cada parlamentar adotasse o seu bairro como exemplo de desenvolvimento, nós melhoraríamos todos os bairros de Manaus, porque nós temos 41 vereadores e 24 deputados. São 65 parlamentares. O problema, por exemplo, é que você, quando se torna parlamentar, você esquece as suas origens. E nós não. Nós temos investimentos empresariais no Japim, moramos no Japim e não vamos sair do Japim. O que nós precisamos? Tem problema de insegurança no Japim? Nós precisamos melhorar a segurança do Japim e não mudar do Japim. Se você pegar, antes tinha uma delegacia lá ao lado da Caixa Econômica, na principal, e essa delegacia foi desativada. E até hoje está desativada e ninguém toma providência. Uma das providências, uma cobrança imediata a partir de janeiro, é para que a gente tenha uma unidade policial, seja da Polícia Civil ou seja da Polícia Militar. Assim, já finalizando a nossa live, né, Clebson, eu gostaria que você também respondesse uma questão relacionada a médicos que já foram eleitos no parlamento, tanto municipal quanto estadual. A gente tem exemplo aqui na Câmara e também na Assembleia Legislativa de que médicos foram eleitos e não atuaram, não fizeram política pública voltada para a saúde, e sim política voltada para o partido, políticas partidárias. Né? Assim, qual o seu diferencial em relação aos que já foram eleitos, assim como você pretende atuar para que não seja taxado ou incluso nessas pessoas que também já foram eleitas, que já ocupavam cargos também na questão do tratamento para a saúde assim, da população? Anderson, acho que o grande diferencial que deve ser feito nessa campanha, nessa política desse ano, é uma avaliação da história pregressa do parlamentar. A história pregressa dele deve ser avaliada para que a gente tenha uma consciência. O que esse cidadão fez pela sociedade? Ou o que ele fez em benefício próprio? Então nós temos históricos de trabalhar para os PCDs, as pessoas com deficiência. Temos histórico de trabalhar com os mutirões que geram um atendimento de qualidade para milhares de pessoas. Históricos de trabalhos na área da cultura, através do Amazon Cine 3D, que foi um projeto de cinema itinerante que nós levamos para 22 municípios, 3 estados, atingindo um público de quase 60 mil pessoas. Temos histórico de trabalhar no futebol, no esporte, com futebol feminino. O ano de 2017 eu fui o médico de Iranduba, o ano de 2018 fui o médico do 3B, e o melhor histórico de público da Arena é do futebol feminino. Então nós trabalhamos com coisas sérias que estão diretamente ligadas com a população e com os interesses da sociedade. Se você me permite, Anderson, o pessoal da segurança pública tem me cobrado o meu posicionamento, e eu gostaria, se você permitir, nesse final, de colocar para você o meu posicionamento sobre a estrutura da segurança pública no Estado. Primeira coisa, eu quero deixar bem claro, eu sou contra o Ronda no Bairro, porque o Ronda no Bairro não ajuda a população, prejudica a tropa está com 40% de pessoas com problemas graves de saúde que precisam de tratamento, sem contar que a tropa está defasada. Para cobrir, o Ronda no Bairro é a ocupação de espaço, é a primeira malha. Para cobrir toda a malha de segurança da capital, nós precisaríamos de 15 mil homens, nós temos menos de 8 mil homens. E outra coisa, nós precisamos de resolutividade e rapidez. Para que isso aconteça, nós precisamos mudar a forma da legislação. Nós precisamos do ciclo completo da PM. Todo TCO, toda ocorrência de baixo poder lesivo, que tenha lesado a população, no mínimo, ele deve iniciar e ser concluído pela própria PM, para que a gente gere uma resolutividade e gere também uma rapidez na ocorrência. Porque hoje a PM pega uma ocorrência, vai para a delegacia e fica esperando horas no banco para ser atendida por um delegado. Primeiro porque nós temos déficit de delegado, temos déficit na Polícia Civil. Segundo, porque são crimes de menor potencial ofensivo.
podem ser resolvidos ali na hora. Vários estados já fazem isso. Todos os estados do sul do país já fazem isso. Alguns estados do Nordeste já estão migrando para isso. Então nós precisamos do ciclo completo dentro da Polícia Militar para a gente melhorar a segurança pública. E não adianta querer pensar em projetos que venham abranger todos se nós não cuidarmos da tropa. A tropa está doente, precisando de cuidados. Ela não está precisando de ter sua carga horária dobrada. Nós precisamos cuidar dos policiais para que eles cuidem da população. Você que acompanha a nossa live, a gente está numa entrevista aqui com o médico Clevison Redivo. Antes de a gente dar continuidade, Clevison, eu gostaria de dar um alô aqui para as pessoas que acompanham essa live, né? A Suelen, aqui a Paula Suelen, o Marcos Oliveira, também a Neide, né, que está acompanhando essa live aqui com a gente. Um abraço todo especial. Você pode compartilhar, comentar, curtir as nossas lives aqui do Amazonas Atual. Aqui a Dalgisa Minato, que ela diz aqui, criar um líder em cada bairro para levar os problemas até você, né, se ajudaria bastante a questão do contato entre o povo. E gostaria mesmo de dar um alô especial para você que acompanha essa live aqui. A gente está entrevistando o médico Clevison Redivo. Clevison, eu gostaria de fazer uma pergunta ainda para você antes de a gente finalizar. Relacionado, eu lembro que você era médico de uma equipe que foi abandonada na extração de petróleo, né? Inclusive foi grande repercussão de uma empresa russa. Você esteve acompanhando eles, cerca de 100 pessoas, se eu não me engano, no Ministério Público do Trabalho. Aquele momento foi o primeiro grito político, o primeiro passo para ingressar na política. Como que você caracteriza esse momento lá? Ou era uma atuação sua mesmo, que você já fazia esse trabalho? Como que você idealizou aquele momento? E hoje, você visualiza isso? Ali foi um desdobramento natural de uma crise grave que nós tivemos na região de Tefé. Eu digo isso porque a maioria do distrito industrial é composto por empresas internacionais. E na área de exploração de recursos minerais não é diferente. Se nós pegarmos a empresa russa Rosneft, ela possui a autorização para fazer a exploração e pesquisa de petróleo na região amazônica, que comprou essa autorização lá via ANP da antiga HRT, que foi a falência, que teve problemas graves. E aí essa empresa Rosneft contrata uma empresa americana para fazer a pesquisa de petróleo em solo amazonense. A questão é muito mais grave, porque essas empresas estrangeiras entram com uma fiscalização deficitária da Secretaria de Meio Ambiente. Ela é um pouco negligente nesse assunto, ela não acompanha de perto, ela não faz vistorias necessárias, o que gera um prejuízo no acompanhamento. E aí o que eu falo é da questão da fiscalização, que eu bati lá na questão dos contratos, a mesma coisa eu falo da Rosneft, que não acompanhou os contratos da Geoquinet. Para você ter ideia, mais de 800 trabalhadores ficaram prejudicados sem receber salários. Hoje, estamos na justiça, amanhã teremos uma audiência já com TAC firmado para o pagamento desses 800 trabalhadores. Esse TAC firmado para o pagamento é de torno de 10 milhões de reais. A empresa russa vai arcar com o débito e vai pagar. Só que existem coisas mais graves que ainda não foram resolvidas. O problema dos explosivos, eles continuam lá, os explosivos continuam lá, ainda não foram detonados. E a empresa russa precisa resolver urgentemente a questão dos terceirizados. Mais de 20 empresas com um prejuízo de em torno de 30 milhões de reais deixaram de receber. Empresas amazonenses, empresas genuínas daqui do estado, que tiveram prejuízos milionários por empresas estrangeiras. E nós, quando estivermos na Assembleia Legislativa, nós vamos acompanhar de perto esses contratos. Estrangeiro no Brasil não vai tratar o Amazonas como quintal da sua casa. Clevison, mudando um pouco de assunto em relação à receita
do que você terá para trabalhar, assim, de onde você vai ter esse recurso, se vai ser do Diretório Nacional, como que está viabilizando isso, e também analisando um pouco da questão da declaração de bens, né, que você fez no Divulga Quente, é uma receita de pouco mais de 500 mil, né, que tem questão de terreno, de carros, também de depósito bancário. Tudo isso você conquistou através do trabalho do serviço público, do serviço como médico. Como você pretende trabalhar a questão da receita mesmo, para a campanha? Você já tem essa divisão, esse recurso, vai vir do Diretório Nacional, do Diretório Estadual, vai ser doação de pessoas físicas? Como que você está trabalhando essa questão do recurso mesmo em relação aos outros candidatos, né, que já tem uma viabilidade, já tem uma estrutura, não é? Inclusive, quem é candidato de mandato já tem uma estrutura maior de quem está entrando agora. Como você está trabalhando essa questão? Nós estamos trabalhando em 3 frentes. A primeira frente é recurso próprio. Nós temos um valor destinado para a campanha em torno de R$50 mil, que é de recurso próprio. Eu acho que o candidato ele tem que ter a coragem de dizer quanto vai gastar na campanha. Nós temos R$50 mil de recursos próprios para gastar na campanha. Estamos aguardando o recurso do fundo partidário, porque esse dinheiro é público, não é dinheiro do partido. Que fique bem claro isso, que nós estamos aguardando o repasse do fundo partidário. Esse recurso é um recurso que foi tirado, que poderia ser investido na saúde, ser investido na educação, e foi dado aos partidos políticos quase 1,7 bilhão para fazerem campanha política. Então a gente está esperando. Mas se não vier o recurso, não tem problema, porque nós estamos trabalhando com pessoas sérias, com amigos, tanto na classe médica quanto na classe pericial, que estão contribuindo voluntariamente para a nossa campanha. Nós estimamos que o mesmo valor que nós estamos investindo, nós receberemos de doações de pessoas físicas. Tudo vai ser declarado, nós não temos problemas, não pegamos dinheiro de empresário nem de empresas, para não ficar com o rabo preso com ninguém. Clebson, a gente tem um momento agora de você falar, né? É um momento aberto, falar um pouco de você, apresentar suas propostas para a gente finalizar e também falar o seu número, né, de campanha. Mas antes de tudo isso, também gostaria de voltar a dar um alô, um abraço especial para as pessoas que estão acompanhando essa live, né, que acompanharam essa entrevista com a gente. Aqui o Leonardo Dias, a Elaine Marques aqui, que disse para não esquecer dela, Antônia Alda, tem também o Helder Melo, que está aqui acompanhando a gente, o Leandro Xavier e o Álvaro Fernandes. Um abraço especial, vocês curtam, compartilhem as nossas entrevistas aqui, podem ficar, um espaço aberto para que você possa também interagir conosco. Então, Cleverson, esse momento é seu, de falar um pouco da sua proposta, assim, para a gente finalizar essa entrevista. Ok, Ederson, obrigado. Eu queria, antes de tudo, agradecer a Deus por esse momento especial que a gente está vivendo na campanha. Em segundo lugar, agradecer a minha esposa, Luciana, a minha filha Débora, que entendem essa dificuldade e essa minha ausência no cotidiano, todo dia saindo 6 da manhã e chegando 10, 11 horas da noite. Agradecer por essa compreensão que elas me dão e agradecer a toda a nossa equipe. Não vou nominar aqui porque em cada canto da cidade nós temos uma pessoa especial que trabalha na nossa equipe. Se pegar desde a Zona Sul, Zona Oeste, Zona Centro-Oeste, Norte, Leste da cidade de Manaus e também vários municípios do interior. Agradecimento especial a nossos amigos que nos acompanham em Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Tefé, Carauari, Coari, todas essas pessoas do interior do estado, sem exceção, que fazem parte da nossa campanha pela mudança. A mudança está na mão de cada um, na mão aqui no celular, no dedo na hora de votar. Então, depende de cada um de nós essa mudança real e necessária que nós estamos lutando. Tenho 43 anos, sou professor da Universidade Federal do Amazonas, médico legista da Polícia Civil do Amazonas com muito orgulho e também trabalho para fazer a mudança no nosso estado. Quero a oportunidade de tentar mudar na Assembleia Legislativa a forma de fazer política, a forma de trabalhar os interesses públicos. Por isso, conto com você, no dia 7 de outubro, para que você vote no 22.000, para mudar o Amazonas, para mudar o Brasil.
Obrigado, Cleverson, pela entrevista. Você que acompanha o atual, a gente finalizou aqui uma entrevista com o médico Cleverson Redivo, ele que é do PR, né? E disputa uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Gostaria de fazer um agradecimento todo especial para as pessoas que acompanharam a nossa live e dizer que durante a semana nós teremos mais entrevistas com candidatos às eleições gerais deste ano e também a nossa equipe está preparando entrevistas aqui com os candidatos ao governo do Estado do Amazonas. Então fique ligado no Amazonas Atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.